Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma corrente de oração e intercessão. Tem sido um momento muito especial esse aqui com vocês. Quem está falando aqui é Edgar de Oliveira. E eu quero trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá? Eu vou trazer essa palavra de consolo, de encorajamento. Tenho certeza que isso vai animar muito a sua alma, vai trazer esperança para você, tá bom? Deus vai tocar seu coração, você pode ter certeza disso. E olha, ao final dessa palavra, todos nós iremos nos unir nessa corrente de oração e intercessão que tem crescido a cada dia e tem transformado nossas vidas. Nós iremos nos unir numa só fé e o poder de Deus será manifestado em nosso meio. Amém? Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se no canal. Clique no botão abaixo aqui do vídeo, um botão vermelho escrito inscrever-se. Você vai clicar, vai ativar o sininho que vai aparecer ao lado e vai clicar em todas as notificações para que você possa receber todo o conteúdo produzido aqui no canal. Você não vai perder nada. Amém? O desejo do meu coração é que você participe de nossas orações aqui e também tenha acesso a todo o conteúdo que vai proporcionar um crescimento espiritual muito grande para você. Isso é muito importante, tá? Que você se inscreva agora. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Nós temos estudado o livro de Apocalipse na série O Fim dos Tempos, que é uma das séries apresentadas aqui no canal. Então não deixe de participar, tá? Pois o seu coração certamente vai se encher de paz, de esperança. Note só o que este versículo nos afirma. Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que pode dar veracidade da verdade que tem experimentado e tem o conhecimento de um fato e pode dar informação concernente a este fato. O testemunho de Cristo é fiel e podemos confiar em sua palavra, pois ele é a verdade encarnada. Ele mesmo afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. E em determinada ocasião, Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que liberta. Ele é o Salvador. Portanto, ele é fiel no sentido de que é alguém em cujo testemunho pode haver total confiança. Ele foi a testemunha fiel de toda a vontade de Deus antes de sua morte, na sua morte e depois de sua morte, pois ele permanecerá fiel para sempre. E o texto nos diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentro da Bíblia é aplicado para designar o primeiro filho de um casal. Na cultura judaica, esse primeiro filho recebia até mesmo uma porção a mais de herança, pois tinha a responsabilidade de substituir o pai na liderança da família. Esse é o significado mais usual da expressão primogênito. Primogênito de entre os mortos aponta não para o nascimento humano, para um primeiro filho morto de um casal, mas para Cristo como o primeiro de entre os mortos a vencer a morte. O foco aqui é na ressurreição de Jesus, na vitória dele sobre a morte que abriu caminho para a nossa vitória também, amém? Daí ser chamado de primogênito de entre os mortos, indicando que outros também venceriam a morte. Ele foi o primeiro a realizar tal obra, teve a primazia nisso, como em todas as coisas. Jesus destruiu esse inimigo que é chamado na Bíblia de o último inimigo. O último inimigo a ser destruído é a morte, conforme 1 Coríntios 15, versículo 26. Ele ressuscitou dos mortos como os primeiros frutos daqueles que dormiam, e agora tem todo o poder no céu e na terra. E é por isso que podemos nos alegrar sem medo, pois se ele foi capaz de vencer a própria morte, é porque ele venceu plenamente cada etapa de sua missão e, vindo em forma humana, nos trouxe a esperança de que junto dele também
como ele, seremos cada um a seu tempo vitoriosos sobre a morte que virá sobre nós. E o texto também nos diz que Jesus é o príncipe dos reis da terra. Ele tem sobre os reis da terra a preeminência que os reis têm sobre seus súditos. Ele é o governante dos governantes. Em Apocalipse 17, versículo 14 e Apocalipse 19, versículo 16, o mesmo pensamento é expresso ao dizer que ele é o rei dos reis. Sim, embora o nosso texto de Apocalipse 1,4 chame Jesus de príncipe, aos poucos João ouve o título de rei. Sim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nenhuma linguagem poderia denotar de maneira mais sublime seu caráter exaltado ou sua supremacia. E a frase "o príncipe dos reis da terra" significa o poder de Cristo diante do poder humano. E também significa a natureza de seu reino. Os reis da terra têm poder limitado, pois nenhuma criatura, muito menos um homem pecador, pode carregar o título de rei em um sentido absoluto diante dos olhos de Deus. No entanto, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, demonstrando o seu poder absoluto sobre o universo, a sua ilimitada glória e autoridade sobre toda a criação que fora criada por Ele mesmo. Não se esqueça jamais de que as Escrituras afirmam que Jesus é o Verbo e que este Verbo estava com Deus e este Verbo era Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Que a certeza de que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos traga paz ao seu coração, especialmente neste momento de tantas incertezas, que pode nos trazer a impressão de que tudo está fora de controle. Não é assim? Não, meus amados irmãos. A cruz está vazia, a tumba está vazia, mas o trono não. Jesus reina, amém? E se você crer nisso, o seu coração jamais ficará vazio. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu convido você agora a fazer das palavras do Salmo 46, escrito pelo rei Davi há milhares de anos atrás, a sua oração nesta hora. O Salmo 46 expressa muito bem o momento em que estamos vivendo e como devemos nos posicionar diante de Deus. Ele é chamado de o Salmo de Lutero porque o reformador cantava este salmo nas horas de aflição e o parafraseou num hino chamado Castelo Forte. O salmo é um hino que fala da segurança que o povo de Deus pode desfrutar em meio ao caos deste mundo. Ore comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se estremeceu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Rei de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado pela certeza que temos de que em Cristo a nossa vitória é certa, pois Ele é testemunha fiel e, portanto, podemos confiar em Sua palavra. Obrigado pela libertação que o Senhor nos ofereceu através da verdade que liberta. Cristo é esta verdade. Ele é o nosso Salvador e o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou, abrindo caminho para a nossa vitória também. Jesus, nosso amado Salvador, destruiu nosso último inimigo. Ele destruiu a morte.
e tem todo o poder no céu e na terra. Hoje podemos ter esperança de que também seremos vitoriosos sobre a morte. Obrigado, ó Pai Celestial, pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Obrigado pelas tuas infinitas promessas e pela certeza que temos da vida eterna. Obrigado, porque apesar das muitas lutas, nós sairemos vencedores sobre todas as coisas, pois o nosso futuro já foi traçado e determinado por Ti. O nosso Salvador é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e detém o poder absoluto sobre todo o universo. Sua glória é ilimitada e sua autoridade é sobre tudo que existe. Tu és a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na tribulação. Neste momento, desejamos que o Senhor opere de forma poderosa na vida de cada um de nós. Estamos aqui clamando a Ti para que o Senhor faça o que ninguém pode fazer. Que haja luz sobre as nossas trevas, que haja lares restaurados, relacionamentos restaurados, amizades refeitas pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor venha libertar os cativos e oprimidos que vagam sem esperança sobre esta terra. Olha, ó Deus, com um olhar de misericórdia, olha com esse olhar de misericórdia para a nossa família e venha nos socorrer. Que a Tua graça seja derramada sobre as nossas casas, que os enfermos sejam curados, que os oprimidos alcancem a paz, que os perseguidos sejam recompensados por Ti, que os que se encontram presos a algum vício possam ser libertos e venham a desfrutar de uma vida diferente contigo. Deus, abra portas de emprego, feche as portas do engano, capacite o Teu povo a continuar trabalhando com esperança e que uma chuva de bênçãos traga vida nova em nosso meio, no seio de nossas famílias. Que o Senhor nos levante como um povo ousado e usado por Ti para o louvor da Tua glória. Que vivamos em novidade de vida e sempre venhamos a permanecer no centro da Tua perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Como é bom, não é? Irmãos queridos, poder buscar esse Deus bendito da forma como estamos fazendo aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tem estado aqui comigo dia a dia, ouvindo as palavras do Senhor, sendo guiados pelo testemunho que temos encontrado aqui, testemunho fiel que encontramos nas Sagradas Escrituras. Temos sido agraciados pelo Senhor com uma palavra que vem diretamente do trono do Senhor para nós. Louvado seja Deus por isso. Que vocês, cada um de vocês, possa aproveitar todo o conteúdo do canal, das nossas séries de teologia, do nosso podcast, do nosso devocionário diário, dos nossos louvores. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Não se esqueça de compartilhar essa palavra com seus familiares, seus amigos, para que muitos outros sejam abençoados também, tá bom? Para que vidas encontrem a paz e o consolo que só Deus pode nos dar, não é? E para que muitos desenvolvam um relacionamento de intimidade com Deus, assim como nós temos desenvolvido. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal. Faça isso agora e que Deus te abençoe muito. Amém? Até o próximo vídeo com a graça de Deus.